Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu, Pastor Eduardo, com vocês. Hoje vamos continuar tratando da Palavra do Senhor, mais um pouquinho aqui no livro do Apocalipse, para trazer conteúdo para você e para sua família da Palavra do Senhor. Antes, porém, te peço aí que se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que elas também possam chegar a esse conhecimento, né? Hoje a gente vai tratar do assunto aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 12, em que a Bíblia fala sobre a mulher e o dragão, né? Vamos entender quem é essa mulher aqui. E a Bíblia diz aqui no capítulo 12, no versículo 1, o seguinte. Apocalipse 12, 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Quando a Bíblia fala sobre essa mulher vestida de sol, ela está falando da nação de Israel, tá? E a lua embaixo dos seus pés simboliza aí a hegemonia, a supremacia de Israel sobre as outras nações, tá? Aos olhos de Deus. Não que Deus ele faça acepção de pessoas, ou que ele tenha prediletos, mas por questões espirituais, né? Jesus nasceu em Israel. Jesus ascendeu ao céu no Monte das Oliveiras em Israel. Ele virá na sua segunda vinda no Monte das Oliveiras em Israel, tá? As principais religiões do mundo, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo nasceram em Israel. Toda a profecia bíblica ela passa por Israel, tá? Então, por esse motivo, espiritualmente, tá? Israel, na profecia do Apocalipse aqui, nessa passagem aqui, essa mulher vestida de sol, e o sol simboliza a glória, né? Existe sim um olhar diferente para a nação de Israel nesse sentido espiritual. E a Bíblia diz aqui no versículo de número 2, e estava grávida, essa mulher vestida de sol estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres sobre as suas cabeças, 7 diademas. Então, esse dragão vermelho aqui, o vermelho simboliza, né, o sangue, né, o desejo de morte que Satanás sempre teve contra o povo de Deus, né? E esse dragão é justamente o diabo. E a Bíblia diz que ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? Essas 7 cabeças aqui, elas simbolizam os reinos que quando o apóstolo João ele teve essa revelação aqui, naquela época lá na ilha de Patmos, eram os reinos que já tinham, né, perseguido Israel. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Eram os 7 reinos que tinham perseguido a nação de Israel até aquele momento. E quando a Bíblia fala que esse dragão vermelho ele tem 10 chifres, esses 10 chifres aqui simbolizam as 10 nações da qual se levantará o anticristo. Isso é algo que ainda está por acontecer. E a Bíblia diz aqui que ainda havia sobre a cabeça desse dragão vermelho, que é o próprio Satanás, 7 diademas. Esses 7 diademas aqui, eles simbolizam o domínio, né, dessas 7 nações da antiguidade até o apóstolo João tiveram sobre Israel e sobre outras nações também. E a Bíblia continua dizendo aqui, no versículo 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Quando a gente começa a ler aqui, entre o versículo 4 e o versículo 6, nesse período aqui desses três versículos, a gente vai encontrar aqui, tá, a palavra do Senhor nessa revelação que o apóstolo João recebeu, apontando para o Senhor Jesus, mas há também algo aqui interessante que a gente já vai observar. E a Bíblia diz aqui, e a sua cauda, a cauda do dragão vermelho, levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então, esse versículo 4 aqui retrata, né, a queda de Satanás, né, quando ele foi lançado na terra, e a Bíblia diz que ele levou um terço das estrelas do céu, né, que eram anjos que se tornaram demônios, que foram lançados na terra com ele. E a Bíblia diz aqui que ele parou diante da mulher, né, que havia de dar à luz, quer dizer, ele parou diante de Israel, que é a mulher vestida de sol.
para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Ele faz alusão aqui ao nascimento do Senhor Jesus, mas paralelamente também a gente pode observar algo aqui que eu já vou te dizer. No versículo 5 diz assim: E deu à luz um filho, a mulher vestida de sol, que é a nação de Israel, deu à luz um filho, varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Quer dizer, o Senhor Jesus, que nasceu de Maria, e que no milênio, após o julgamento do mundo, quando os salvos vão reinar com o Senhor aqui na terra, tá? Ele irá reger as nações, tá? No seu reinado, ele vai reinar de Jerusalém com vara de ferro. A Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia diz aqui: e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, que fala da ressurreição do Senhor e da sua ascensão, né? Após o seu nascimento, toda a sua obra aqui na terra, a sua ressurreição e ascensão, voltando para o Senhor. E a mulher fugiu para o deserto. Esse versículo 6 aqui, ele retrata algo que, como eu já disse, é bastante interessante. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Esses 1260 dias aqui são os 3 anos e meio, a segunda metade dos 7 anos do governo do Anticristo. E quando a Bíblia fala aqui que a mulher fugiu para o deserto, e onde já tinha preparado Deus um lugar para ela, o que acontece? Esse texto aqui do versículo 4 até o versículo 6, ele faz alusão ao nascimento do Senhor e a sua obra redentora e a sua ascensão ao céu. Mas, paralelamente, também a gente pode entender aqui que a Bíblia está falando dos 144 mil, que está lá no capítulo 7 de Apocalipse. Por quê? Porque a nação de Israel, o apóstolo João, ele retrata como uma mulher, né? Ele retrata de uma maneira simbólica. Né? Mas, quando fala que vai dar à luz um filho, tá? Esse um filho também que a Bíblia está dizendo aqui, a Bíblia pode estar falando de maneira genérica desses 144 mil que se converterão, tá? Naquele período ali da grande tribulação. São 144 mil judeus, de 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. E, de maneira genérica, a Bíblia pode estar falando aqui desses 144 mil, tá? Por quê? Eles vão ser selados e vão ser separados para Deus. E o versículo 6, a Bíblia diz aqui que a mulher fugiu para o deserto, quer dizer, Israel, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante os 1260 dias. Então, genericamente falando, esse filho que nasceu, também aqui, nesse caso, pode ser sim os 144 mil, tá? Que se converterão, 144 mil judeus que se converterão naquele período da grande tribulação e pregarão o evangelho. E a Bíblia diz no capítulo 7 de Apocalipse que eles vão ser selados, eles vão ser assinalados, marcados para quê? Para que quando o juízo vier sobre a terra, eles não sejam danificados, eles não sofram dano algum. Então, o versículo 6 está dizendo aqui que Deus já preparou um lugar no deserto. Para quê? Para que eles fiquem bem guardados ali, com o povo de Israel. O versículo 7 vai dizer aqui assim: E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Aqui a gente faz um intervalo e vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia diz sobre a questão de Satanás estar na potestade do ar, no capítulo 2 de Efésios. Vamos dar um pulinho aqui em Efésios, no capítulo 2, e olha só o que a Bíblia Sagrada diz. Deixa eu deixar marcado aqui. Efésios capítulo 2, versículo 2. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Depois você pode ler esse trecho aqui de Efésios capítulo 2. A Bíblia está falando aqui que Satanás ele habita na potestade do ar, tá? E é ele que opera nos filhos da desobediência. Então a Bíblia deixa claro aqui que Satanás habita, né, principados e potestades habitam na potestade do ar. E quando a gente lê esse trecho aqui, no capítulo 12, no versículo 9, foi precipitado o dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo, e ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados na terra. No versículo 9 fala isso aqui. Então a gente entende que naquele momento ali da batalha de Miguel e seus anjos contra Satanás e os seus demônios, o que acontece? Satanás, que até aquele momento ele habitava na potestade do ar, ele vai ser lançado na terra.
E sendo lançado na terra, o que acontece? Há uma transição de poder aqui, né? Então, Miguel lança ele na terra e ele na terra ali ele começa a perseguir, né, Israel e as nações de uma maneira ainda pior. É o que a gente vai entender aqui agora na sequência do versículo. Então aqui você entendeu que houve uma transição de poder, né? Satanás habitava na potestade de ar e ele vai ser lançado na terra com seus demônios. Tá? Isso naquele período ali da grande tribulação. Aí o versículo 10 vai dizer assim: e houve uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava diante de dia e noite. Quer dizer, Satanás ele habitava na potestade do ar, ele acusava os cristãos diante do Senhor. É o que o texto está dizendo aqui, mas agora ele foi lançado por terra. E o versículo 11 diz aqui, ó: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Versículo 12: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então a primeira parte do versículo 2, ela vai dizer aqui, ó: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós os que nele habitais. Por quê? Ó céus e os que nele habitais. Porque aquele que acusava foi lançado por terra, que era Satanás e seus demônios. Foi lançado na terra, ele não habita mais na potestade do ar. Então, o que acontece? Aquelas almas que estão lá debaixo do altar do Senhor, a gente tem um vídeo que fala aqui no canal, que se não me falha a memória, o julgamento do grande trono branco. Aquelas almas que estão debaixo do altar ali, que estão clamando de dia e de noite, e elas querem também receber um corpo glorificado, elas querem que a sua salvação seja completa, elas estão felizes. Por quê? Porque elas estão vendo que o juízo, tá? O Apocalipse, ele está se cumprindo. E a Bíblia diz que ai daqueles que habitam no mar e na terra, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, e sabendo que já tem pouco tempo. Então, Satanás, quando ele é lançado na terra, ele vai aumentar ainda mais a sua obra devastadora sobre a terra, porque ele sabe que o tempo dele está muito curto, que isso aqui vai acontecer aproximadamente na metade daqueles 7 anos do governo do anticristo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao varão. Então, quando Satanás é lançado na terra, o que ele faz? Ele se levanta contra Israel, que é a mulher. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a Bíblia diz aqui o quê? Que quando Satanás é lançado na terra, Deus ele vai guardar Israel e vai proteger Israel, tá? Quando a Bíblia diz aqui que foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, está tratando disso, da proteção do Senhor para com Israel e para que aqueles 144 mil que pegarão na grande tribulação não fossem afligidos e nem o povo do Senhor, o povo israelita, para que voasse para o deserto, onde é sustentada. Quando a Bíblia fala aqui por um tempo e tempos e metade de um tempo, a Bíblia está dizendo o quê? Justamente daqueles 3 anos e meio da segunda metade da grande tribulação ali, né? Que aqui, como a Bíblia fala, um tempo é um ano. Quando ela fala tempos, são 2 anos. Quando ela fala metade de um tempo, é a metade de um ano. Então, somando 3 anos e meio. Fora da vista da serpente. Para quê? Para que Satanás não pudesse fazer mais agravos ainda à nação de Israel naquele período aqui. Nessa etapa aqui do Apocalipse, tá? E a Bíblia diz aqui, no versículo 15, e a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, que pela correnteza a fizesse arrebentar. Isso aqui trata do quê? Exatamente dos exércitos do anticristo, tá? Da força com a qual ele vai vir contra Israel, como se fosse água e uma correnteza, né? Que queria arrebentar com tudo em Israel, que a Bíblia está simbolizando aqui nessa frase. E no versículo 16 a Bíblia vai dizer, e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então, simbolicamente, esse versículo 16 está dizendo aqui o quê? Que muito provavelmente, tá, vai haver um terremoto, tá? A terra, ela irou-se contra
A terra ajudou a mulher, a terra ajudou a nação de Israel. E a terra abriu a sua boca, ou seja, parece que a terra vai se fender, um grande terremoto vai acontecer e ela vai tragar, né, o dragão, né, que veio com a sua boca, né, como o versículo anterior disse, né, como águas, né, como correntes para destruir Israel. Então a impressão que dá é que um grande terremoto vai acontecer ali e a terra vai se abrir, tá? E muitos do exército do anticristo, tá? Vão perecer ali, tá? Os exércitos do anticristo vão ter uma baixa muito grande ali. É essa a impressão que esse versículo deixa pra gente aqui. E no versículo 17, diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia diz que Satanás ele se irou contra Israel, tá? E ele continuou aqui tentando perseguir o resto da semente, o resto dos habitantes de Israel, tá? Fora os 144 mil e aqueles que foram protegidos nessa primeira etapa aqui dessa passagem do Apocalipse, tá? Mas Satanás ele não desistiu, ele continuou fazendo guerra aqui ao restante da semente de Israel, ao restante dos habitantes. Ele vai insistir para tentar destruir toda a nação de Israel, mas a gente sabe que ele não vai conseguir, porque ele sabe que o seu tempo está contado. Bom, a palavra de hoje é essa. Espero poder ter trazido um pouco mais de conteúdo sobre Apocalipse para você, para que você possa a cada dia mais se inteirar, porque quando a Bíblia Sagrada fala lá no capítulo 1 de Apocalipse, vamos ler aqui, que Apocalipse ele é uma revelação, né, que foi dada ao apóstolo João. Deixa eu só colocar aqui. A Bíblia diz aqui, ó, Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, o anjo do Senhor notificou o Apocalipse a João, ao apóstolo João, tá? E como a própria palavra Apocalipse significa revelação, tá? Então, muito embora o livro do Apocalipse ele seja um livro assim enigmático, mas o Senhor ele deu isso aqui ao apóstolo João para quê? Para que nos sejam anunciadas, conforme o versículo 1 está dizendo aqui, as coisas que brevemente hão de acontecer. Isso aqui é para quê? É para que você tenha certeza, tá? Já viu a criança quando ela lê um gibi e que ela vê ali o seu super-herói, ela sofrendo vários agravos ali, e ela pensa que ele vai perecer, e ela vai lá na última página e ela vê que ele venceu, que ele foi vitorioso. É isso aqui que Deus faz com a gente no Apocalipse, tá? Ele já mostra o final de todas as coisas para quê? Para que a nossa fé seja renovada, para que nós venhamos a saber que nós vamos vencer no final. Tá? É por isso que Deus revela as coisas futuras. E o Apocalipse, apesar de ser um livro um pouco enigmático, tá? Muitas coisas a gente consegue compreender com orientação do Espírito Santo, estudando, investigando, se esforçando, com oração, com jejum, tá? E que você também se entusiasme ali no Apocalipse, que você também venha querer saber mais, tá? Da palavra do Senhor. Eu vou me despedindo por aqui e espero que você tenha podido te abençoar com esse vídeo aí. E aquilo que eu digo sempre no final de todos os vídeos: aceite a Jesus como seu Salvador e Senhor. Se você ainda não o conhece, aceite. Vai ser a atitude mais importante que você vai tomar na sua vida. Eu me despeço por aqui e deixo um grande abraço para você e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.